Satisfação de receber o vice-presidente da Comissão de Execuções Penais da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, aqui na Paraíba, o advogado Dr. Luiz Pereira. Seja bem-vindo, Dr. Luiz. O que falta para que essa tão sonhada reforma do Código Penal, tão aí esperada pela população brasileira, aconteça? Bem, como falou brilhantemente a professora Cristina Garcês, o processo legislativo é muito longo. Nós temos aí um estudo prévio desde 2011, uma comissão formada. Em 2012, esse projeto, o projeto de lei do Senado 236, foi apresentado e de lá para cá nós tivemos apenas discussões, debates sobre a formação do texto final. E de lá para cá também já foram incluídas mais de 80 emendas ao projeto principal. Nós sabemos que esse processo legislativo passa por duas casas, ainda pela sanção do presidente, e se houver veto, volta para as duas casas para que seja apreciado o veto. Então, o primeiro obstáculo que nós encontramos é o percurso muito longo, desde a apresentação de um projeto até a votação final com o início da sua vigência. Então, esse talvez seja o nosso primeiro obstáculo da mudança nessa realidade, que é uma realidade que a sociedade almeja, exige muito, Isso traz uma intranquilidade muito grande para o brasileiro. Agora, conforme a doutora Garcês lá diz o seguinte, que imaginar que o Código Penal, por ser de 1940, é assim, tão caduco, é um mito. Porque o que as pessoas têm, nós conversávamos fora do ar, aqui, é a sensação de que o criminoso não é punido. Mas, efetivamente, essa sensação de não punição adequada daquele que comete crime, desde os mais leves aos mais hediondos, está relacionada efetivamente ao Código Penal ou à Lei de Execução Penal? Eu entendo que hoje o Estado, como está montado para executar a pena, estabelece medidas desencarceradoras. Nós temos crimes em que a execução, você começa a progressão a partir de 1/6 da pena. Você pega o total da pena, divide por 6, então aquela parte dividida por 6 já lhe possibilita, de cumprimento, já lhe possibilita ir para um regime menos gravoso. E toda uma estrutura que o Estado não suporta mais, por exemplo, manter o preso dentro do cárcere, é um custo demasiado para o Estado. Então, ele acaba jogando um pouco a toalha, reconhecendo que perde esse jogo e trava alguns caminhos ou monta algumas estratégias para tirar o homem do cárcere. Só que o que falta, na verdade, nesse processo de execução é o que a gente chama de ressocialização. Não adianta colocar o homem dentro do cárcere e depois tirar sem que ele não tenha mudado a sua postura, a sua forma de se posicionar perante a sociedade. Então, o Estado precisa estabelecer mecanismos para ressocializar todo e qualquer homem que caia dentro do sistema prisional. E isso a gente não vê com muita facilidade, não só aqui na Paraíba, mas no Brasil afora. Eu acredito que seja um sistêmico, todo um aparato do Estado, aí, não só Paraíba, mas todo o Brasil, é carente quanto a essas estratégias de ressocializar. Por exemplo, você falou muito bem, a partir de 1/6. Você é uma pessoa que é condenada por um crime há 15 anos, Aí a família sai ali em tese satisfeita que aquela pessoa foi condenada há 15 anos e ele cumpre ali 1 ano e meio, pouco, 2 anos e vai embora. Isso justamente dá essa sensação de que a lei não pune. E aí a gente volta agora para a sociedade. Por exemplo, a sociedade tem algum mecanismo, por exemplo, para forçar que essa tão almejada alteração no Código Penal efetivamente aconteça, dentro de um prazo aí, basicamente, pelo menos mediano, já que é de 1940? Considerando que o processo de reformulação desse código, dessa reforma que nós estamos esperando, passa por um processo legislativo, nós só temos que buscar os nossos representantes legislativos, os deputados federais e os senadores, e aí você tem fácil acesso na internet, tem até o telefone lá dos deputados e dos senadores, para que você pressione, busque, e os deputados também têm gabinetes aqui e nas suas cidades, que você pode ter um contato direto com esses legisladores para que force o andamento, para que acelere
tudo isso. Fora disso, não tem muito o que fazer, a não ser esperar, quem sabe, né, uma consulta pública. Se a gente for consultado publicamente, como foi no caso do Estatuto de Desarmamento, aí a gente consegue trazer um pouco do anseio da população, né, na efetivação e na formação de uma lei. Fora isso, pela organização política do Brasil, a gente não tem muito o que fazer. Ter paciência. Escolher melhor os nossos representantes. Isso, é verdade. Agora, doutor, me diga uma coisa. Por exemplo, dessas propostas, né, que estão aí aguardando que elas tramitem, né? Quais seriam, na sua opinião, as principais e que, de alguma maneira, iria atender aos anseios da população? Olha, nós temos, no geral, algumas medidas mais encarceradoras, do tipo a dificuldade para se progredir, sim, a extinção do livramento condicional, a troca da pena de multa por prisão, né? Além de que nós criamos alguns tipos penais. Por exemplo, o servidor público, o deputado federal, o senador, o juiz, o promotor, que enriquecer ilicitamente e quando for comprovado o seu patrimônio em desacordo com a sua capacidade financeira, isso vai caracterizar um crime. Então, talvez todo esse cenário que seja montado agora com um novo projeto, com uma nova lei, com um novo texto da lei, traga um pouco mais de tranquilidade. Agora, nós temos de 359 artigos, se eu não me engano, do Código do antigo Código Penal, nós temos um acréscimo que nós vamos ali para 550, um pouco mais de 550 artigos, e o que a gente vê é só a junção das leis extravagantes. Por exemplo, sim, a lei do terrorismo, a lei o Estatuto de Desarmamento, né, a Lei Maria da Penha, tudo isso vai para dentro de um único código. Okay. Então, acaba que não muda muita coisa. Sim. Não muda muita coisa, apenas essas questões do endurecimento no cumprimento da pena que vai trazer um pouco mais de segurança e de tranquilidade. Ok, muito obrigado então pela sua presença aqui no Cidade Alerta Parei, bastante esclarecedor, e vamos então agora, né, com muita paciência, aguardar que esse anseio efetivamente aconteça e que as pessoas tenham realmente aquela sensação de que o criminoso efetivamente está sendo punido.